Sim, Senhor Jesus, seja exaltado em nosso meio, nesta casa, nesse lugar, em nossas vidas, Senhor. Ser glorificado, Senhor. Pai, nós adoramos ao Senhor, amamos o Senhor. Obrigado uma vez mais por esse final de semana de festa, de aniversário, de inauguração dessa igreja. Vemos, ó Pai, a boa mão do Senhor sobre nós. Espírito Santo, nós amamos a Ti, nós amamos o Senhor. Obrigado pelos Teus dons, obrigado pelo Teu consolo, obrigado por cada palavra de sabedoria, que o Senhor nos conduz, a maneira como o Senhor nos conduziu nesse ano que passou. E obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor tem ainda muito mais para cada um de nós e para esse ministério, e nós recebemos da parte do Senhor. Pai, uma vez mais eu declaro sobre cada pessoa que está aqui uma palavra de quietude, de paz, de alegria, de esperança e de amor. Em nome de Jesus, Pai, se porventura alguém enfermo em nosso meio, eu declaro a palavra de cura, de restauração agora, da alma, do espírito, do corpo, do casamento, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós queremos meditar nela nesta hora e pedimos, Espírito Santo, abre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar uma vez mais, por gentileza. Glória a Deus. Graças a Deus. Hoje à noite ainda, amados, nós queremos ter a recepção de novos membros. Então eu quero trazer uma palavra quentinha para o seu coração. E logo em seguida nós vamos ter a recepção dos novos membros. Uma igreja saudável, uma igreja que cresce. Graças a Deus por isso. Estamos aqui com a lista, os certificados, e queremos orar por você, nosso novo membro, você que tem entendido da parte de Deus de vir se membrar nessa igreja. Graças a Deus por isso. Amados, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 36. Para mim, é um dos textos assim mais tremendos da Palavra de Deus, é um daqueles momentos na história da igreja, na história da humanidade, na história dos céus, que são decisivos para a tomada de decisão, para a tomada dos rumos da história. Lembra quando você fez o seu vestibular e no dia seguinte tudo estava feito e você então colocou uma bermuda e relaxou um pouquinho, ou talvez conseguiu passar lá no seu exame do Detran, não há de ver que te deram a carteira por mais alguns anos e você está lá feliz e satisfeito, né? Ou deu tudo certo o seu casamento, você conseguiu decorar a palavra sim, e na hora certa você disse sim, e você está aliviado, está tudo certo, está feliz, ou tinha que tomar aquela vacina, né? E deixou lá para o último dia, mas finalmente você tomou a vacina, aquela agulhada e sobreviveu, né? E você está feliz da vida. Nesse ponto que nós queremos ler da palavra de Deus, na verdade, algo muito maior tinha acontecido. O Senhor Jesus, Ele já tinha vindo, Ele tinha se manifestado, e agora Ele havia sido sacrificado, e agora Ele já ressuscitou. E depois de Jesus ressuscitar, Ele se manifestou de diversas maneiras para várias pessoas. E esse é o texto que eu quero ler, um desses relatos para você e para mim nessa noite. Amados, o Senhor Jesus está vivo. O texto que você vai ouvir agora, ele fala sobre isso. Você percebeu que nós temos uma cruz bonita aqui? Aliás, gostaram desse enfeite aqui, não? Eu estava orando, pedindo a Deus um enfeite bem bonito. E aí eu estava chegando os dias, e aí eu fui no restaurante e eu vi, isso que eu quero fazer. E fotografei, e mostrei para o arquiteto, ele mudou tudo e saiu isso, né? Então, não tem nenhum mistério, não tem nada de místico nessas luzinhas aqui atrás. Mas tem sim as 4 cores da aba. Aquele lá embaixo é para ser um verde, está vendo ali? Não? O verde, o azul, o vermelho e o amarelo. Né? A celebração, a comunhão, a evangelização e a edificação. Lembram-se disso ou não? Estão lembrados disso? Que nós temos essas 4 ênfases na comunhão cristã aba. E essa cruz, você percebeu que ela está vazia? Sabe por que ela está vazia? Porque é nisso que você e eu cremos. A cruz está vazia. Diga comigo assim, a cruz está vazia. Amados, e essa narrativa que eu quero ler
fala exatamente depois desse momento. A cruz estava ocupada e agora ela está vazia. E a Bíblia diz assim, no versículo 36 do capítulo 24 de Lucas: falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Amados, só Jesus tem autoridade para dizer isso. E sabe o que acontece? Funciona. E Jesus veio e disse: paz seja convosco. A mesma palavra vale para você e para mim hoje. Paz seja com você. A Bíblia diz que Jesus se apresentou e declarou: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito, um fantasma. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhes serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. E Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras, e disse: eis o que está escrito: o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus por essa leitura, por essa narrativa. Amados, que momento na história, que momento na nossa história. É um momento de decisão, é um momento de confronto, é um momento de tomada de posição. E a Bíblia nos relata como foram esses dias. Um pouco antes, nós temos o relato dos dois discípulos que caminhavam para Emaús. Oportunamente falamos sobre isso. Existe o relato do encontro de Maria Madalena com o Senhor Jesus. Existem vários relatos sobre esse momento, mas esse em especial, os discípulos de Jesus, eles tiveram uma reação, ao meu ver, inesperada. Porque quando Jesus apareceu para eles, eles pensaram que era um espírito, um fantasma. O que quer dizer isso? Amados, eu entendo que na nossa vida, na nossa caminhada, muitas vezes nós formamos algumas ideias, alguns valores, alguns ideais, e de repente Deus vem e Ele mexe nisso, e mexe na nossa vida, na nossa trajetória, a ponto de nós pensarmos: é um fantasma, não é possível, isso não está acontecendo comigo. Nós tivemos na semana passada as reuniões com os empresários e profissionais liberais aqui da igreja, e nós tivemos aqui 20, 30 irmãos e algumas pessoas também que ainda nem são da igreja, que vieram aqui para orar. Amados, o que pipocou de testemunho de irmãos dizendo: olha, incrível, eu tinha uma situação lá na minha empresa que eu achava que eu nunca ia resolver, e da forma mais inesperada foi resolvido. Esse irmão, ele estava me falando que fez o jardim aqui na frente. Ele estava dizendo: Arno, eu abri a minha floricultura, eu fui no Sebrae, fiz toda lá a preparação, e disseram para mim: olha, esse lugar que você escolheu para abrir a sua floricultura vai ser um fracasso, vai ser um fiasco, ninguém vai comprar uma margarida, né, nesse lugar. E ele falou: mas eu abri assim mesmo, crendo em Deus. E ele falou, ele começou com 50 metros quadrados, hoje já tem mais de 500 metros quadrados, e ele encostou aqui. Sabe como ele trouxe essas plantinhas todas aí, inclusive essas que estão aí dentro? Ele trouxe num caminhãozinho novinho, que ele falou: há 2 anos eu orava por isso. Olha que beleza que Deus me deu aqui. Amados, muitas vezes Deus apresenta soluções para você e para mim,
E nós achamos que é um fantasma. Não é possível. Eu vou dizer algo que parecia um fantasma para o Alberto e para a Márcia e para o Fernando e para a Vivian, que ontem foram ordenados aqui. Se há 5 anos atrás tivesse conversado com eles, olha, vocês vão ser pastores, vocês vão trabalhar na obra, vocês vão ganhar almas, vocês serão ungidos pastores, é um fantasma. Não é possível uma coisa dessa. Pergunto para o Alberto e para a Márcia e pergunto para o Fernando e a Vivian. Só que não era um fantasma, era Jesus. Era Jesus demonstrando o poder, o carinho, o cuidado dele. Amados, e nessa ocasião, Jesus se apareceu, ele declarou a paz dele sobre as pessoas, só que elas estavam espantadas. Talvez você possa estar num momento assim na sua vida. Arno, eu imaginava outra coisa para a minha vida. Eu imaginava um outro rumo. Eu imaginava isso, aquilo. Está na hora de receber o que Deus tem para você. Está na hora de aceitar aquilo que Deus já preparou para a sua vida. Está na hora de abrir o coração e dizer, sabe de uma coisa, Senhor? Eu vou mergulhar. Eu vou receber. Talvez para alguns você pense, mas por que erguer as mãos? Por que adorar? Por que tanta luz colorida? É para honrar Jesus. Então tá bom, Jesus. Então eu vou adorar o Senhor no meio dessas luzinhas coloridas todas aqui. Coisas diferentes. Talvez haja pessoas aqui em nosso meio, e eu sei que tem na verdade, que Jesus já tem falado, olha, eu quero você na minha obra. Eu quero você na minha obra. É um fantasma. É um fantasma. Não é um fantasma. É Jesus falando com você. Ontem à noite passou um jovem aqui e, impelido por Deus, falei, um dia eu vou colocar óleo na tua cabeça também. Você crê que isso pode acontecer na sua vida também? Você crê que Deus tem surpresas para você? Um outro irmão estava me falando essa semana, ele falou, olha, eu não venço atender tantos clientes na minha empresa a partir do momento que eu comecei a praticar o princípio do dízimo, das ofertas, uma coisa extraordinária. E de repente o assunto dízimo e ofertas para você ainda é um fantasma. É um fantasma, eu não aceito. Está amarrado. Comece a aceitar aquilo que Deus está dando para você e você vai ver as surpresas de Deus. Na verdade, houve um outro momento na história em que os discípulos de Jesus pensaram que o próprio Jesus era um fantasma. Eu quero ler esse texto para você. Está em Marcos, no capítulo 6, se você quiser me acompanhar. Marcos, no capítulo 6. Isso já tinha acontecido uma vez. Marcos, capítulo 6. Veja o que a Bíblia diz a partir do versículo 45. Imediatamente, Marcos 6, 45. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Vindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. É um fantasma! Porque todos ouviam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco para estar com eles, o vento se aquietou, eles ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido e a história segue. Amados, muitas vezes Deus faz algumas propostas para você e para mim, parece um fantasma. Aliás, essa semana que passou, alguns irmãos, e talvez você tenha que confessar isso para Deus, você pensou, é um fantasma, o Arno viu um fantasma. Você acha que vou inaugurar essa igreja nesse sábado? E passava aqui na frente, era só lama, não é verdade? É um fantasma, ele viu um fantasma, não é possível, né? E de repente, tá bonitinho, não tá? Tá bonitinho, tem lá um grafiato escorrido lá, mas tá bonitinho. E às vezes Deus ele chega e coloca alguns desafios para você, e ou você crê nas promessas de Deus e se entrega, ou você fica remando sozinho. E muitas vezes, mas a nossa vida é exatamente isso. Nós achamos que vamos conseguir tudo sozinhos, mas não é assim.
Sem Jesus, nada nós poderemos fazer. Seja na área espiritual, ministerial, seja na área profissional, financeira, familiar, conjugal, em qualquer área. A Bíblia diz que Jesus se aproximou dos discípulos porque ele viu eles cansados, remando. E eles acharam que era um fantasma. Quando Jesus aparece com uma proposta nova para você, como que você tem reagido? Como que nós temos reagido? Por exemplo, para alguns aqui talvez seja um fantasma que eu vou falar agora, né? O fantasma representado pelo Hernani, que toda hora fala da ITM-TV. É um fantasma, lá vai o Hernani falar da ITM-TV. Será que não está na hora de você se render a isso? Dizer, Jesus, tá bom, terça e quarta-feira à noite eu estou lá na igreja e vou fazer a ITM-TV. Não, ainda é um fantasma para mim, eu não acredito. Não vai mudar a minha vida. Vai mudar. Aliás, que tal você vir essa terça-feira, que é a aula inaugural, é o Pio que vai estar ministrando, eu tenho certeza. No começo vai parecer um fantasma, é o Pio mesmo. Não, é ele mesmo, né? Você vai se apaixonar pela aula. Quantos podem vir terça-feira à noite nesse lugar? Levanta a sua mão. Bem alto. Mais alto e fica ela erguida. Hernani, tem pelo menos umas 30 pessoas com a mão erguida aí, né? Mais as 30 que não ergueram a mão, mas vão estar também, né? Terça-feira nós temos a aula inaugural da ITM-TV. Pare de resistir, não é um fantasma. É preparado para você, para a tua paz, para a tua edificação, para a tua bênção. A Bíblia diz que Jesus declarou, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Voltando ali para o texto de Lucas, daqui a pouco nós queremos receber os nossos novos membros. Amados, o que eu quero dizer para você é que Jesus ele se apresentou, e Jesus ele é tão maravilhoso que ele insiste com os seus discípulos. Ele podia ter ido embora, não é verdade? Tá bom, já que vocês não creem mesmo, então eu vou embora, vou gastar tempo com outras pessoas. Só que ele não faz isso. Você já percebeu que Jesus tem insistido com você? Você já percebeu que ele tem derramado do amor dele? E de novo, e chama você de novo, e de repente uma tropeçada aqui, e Jesus está lá de novo, e você tropeça ali, e Jesus está lá de novo, e daqui a pouco, o que eu estou fazendo aqui? Foi Jesus que trouxe você aqui. Mas por que tem alguém orando por mim? É Jesus que está movendo pessoas para abençoar a sua vida. E o texto nos mostra isso, porque a Bíblia diz, eles ficaram pensando que era um fantasma, e veja no versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo-lhes isso, mostrou as mãos e mostrou os pés. E não acreditando eles ainda, nós damos trabalho para Jesus, não damos? Olha, a gente dá trabalho para o mestre. Não é verdade? Com tudo isso, ainda não acredita. Por causa da alegria, estando admirados, perguntou Jesus, vocês têm alguma coisa para comer? Eu vou falar uma linguagem que vocês entendem. Jesus está dizendo, tem uma comidinha aí, tem uma pizza, tem alguma coisa? E eles trouxeram um peixinho assado, devia ter um limãozinho, né? Devia ser algo especial aquele peixinho, douradinho por fora, maciozinho por dentro, sem espinhos devia ser, né? Tem assim, uns 2 centímetros assim, de um filezinho assim, e um mel. Não é interessante? E o que é que Jesus fez? Ele comeu diante deles. Amados, Jesus não poderia ter escolhido algo mais espiritual? Me tragam um pergaminho que eu vou ler para vocês. Me tragam uma nuvem, eu vou mostrar para vocês. Não, me tragam um peixe e mel. Uma comidinha. E ele comeu. Amados, eu vejo uma vez mais o amor de Deus por você e por mim. Ele vai nas menores coisas, naquilo que é importante para você, ali ele vai se revelando. Ele vai mostrando o amor dele, demonstrando a fidelidade dele. E, amados, nesse momento eu consigo ver esses discípulos se lembrando de como era gostoso cada refeição com Jesus. A alegria, a leveza, a satisfação, a tranquilidade, a segurança. E Jesus dá mais um sinal para eles
de que ele era ele mesmo. E eu quero dizer para você nessa noite, nesse lugar, no nome do Senhor Jesus, você está no lugar que Jesus quer que você esteja. Hoje à noite, vários aqui serão recebidos como membros, e talvez lá no fundo do coração ainda possa ter um outro, mas será que eu vou me dar bem nessa igreja? Será que eles vão me amar? Vão cuidar de mim? Você está no lugar que Jesus quer que você esteja. Mas é interessante que Jesus comeu, eles serviram esse peixe e esse mel, ele comeu diante deles. E então Jesus disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E eu quero concluir com o que o texto diz no versículo 45, onde a Bíblia diz: então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Você sabia que há um momento na sua vida que Deus abre o seu entendimento? Por exemplo, hoje à noite você vai se tornar membro da igreja. Poderia ser uma outra igreja, mas é essa igreja. E Deus, ele vai revelar o carinho dele de uma forma ainda mais especial para você. Alguns textos que você lia e não entendia, de repente eles vão saltar aos teus olhos, você vai entender. Quando nós falamos, por exemplo, da ITM, você vai entender porquê da importância de expor-se ao estudo, à palavra de Deus. E abriu-lhes o entendimento. Aliás, eu quero incentivá-los. Se há algo que vale a pena para você orar, é pedir isso para Deus. Deus, abra mais o meu entendimento da tua palavra e da tua vontade para a minha vida. Deus, eu já tomei muitas decisões na minha vida sozinho, baseado na minha experiência, na minha história e na experiência de outros. Mas eu quero tomar as minhas decisões a partir da revelação da tua palavra. Amém, amados? Não é um fantasma, é Jesus mesmo que trouxe você para esse lugar. Ele quer cuidar de você, ele quer levar você para a eternidade, você vai alcançar a sua coroa. Nós, como ministério, ficamos felizes de poder ajudar você nessa caminhada, ajudar a cuidar de você. E nessa hora, então, nós queremos ter esse momento da recepção de membros. Amém, amados? Nós vamos ter ainda hoje à noite louvor, vamos ter também para as crianças, parece que tem um bolo ainda. Crianças até quantos anos? Até 80 mais ou menos? Pelo menos 40 e poucos passa, né? Então vai ter ainda um bolinho hoje à noite, né? Vai ter louvor. Mas nós queremos que você creia. É Jesus que está nesse lugar. Foi Ele quem trouxe você aqui. Não é um fantasma. E Ele vai te surpreender esse ano. A sua vida será tremendamente abençoada. Amém, amado? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero pedir à equipe de louvor que vem aqui à frente. Quero pedir ao grupo familiar, liderança que vem aqui à frente. Vamos nos posicionar. Here in this hour, we're all together, waiting here as one. Waiting here as one. Waiting here as one. Let your fire fall, Holy Spirit, in this house. Send us in your power. Send us in your power. All your sons and your daughters.